Como sua nova esposa, estou generosamente permitindo que sua mãe more no meu antigo apartamento. Manuela anunciou, segurando o microfone no centro do salão de festas. Um murmúrio de aprovação varreu as mesas. Alguns convidados aplaudiram educadamente, outros assentiram com sorrisos de admiração. Eu estava perto da mesa principal, agarrada a uma taça de espumante que já não tinha estômago para beber, sentindo cada par de olhos na sala se virar para mim, esperando minha reação. Manuela estava radiante em seu vestido branco impecável, o cabelo preso em um coque elaborado. Aquele sorriso dela parecendo ter sido pintado no rosto. Meu filho, Lucas, estava ao lado dela, apertando sua mão com um olhar cúmplice, me lançando uma expressão que eu não conseguia decifrar naquele momento. Eu sorri. Foi um gesto automático, uma resposta condicionada por anos de ser educada, de não causar problemas, de sempre manter a paz. Agradeço a sua generosidade, Manuela, eu disse com a voz tão firme quanto consegui. Mas eu moro muito feliz no meu sítio. Não preciso me mudar para lugar nenhum. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Vi convidados trocando olhares confusos. Ouvi sussurros. Manuela manteve o sorriso, mas algo mudou em seus olhos, um brilho frio que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Lucas interveio imediatamente. Mãe, ele disse, a voz cortando o ar como vidro estilhaçado. Eu decidi não te contar antes porque não queria estragar o dia. Mas meus sogros e minha cunhada estão se mudando para lá, para o seu sítio. Está tudo combinado. Senti o chão sumir sob meus pés. Os lustres no salão de eventos de repente pareceram cegamente brilhantes. O barulho de fundo desapareceu em um zumbido distante. Olhei para Lucas, procurando algum sinal de que aquilo era uma piada, alguma indicação de que eu tinha ouvido errado, mas não. Ele me olhou com absoluta seriedade. Era aquela expressão que ele usava quando tinha tomado uma decisão e não aceitaria argumentos. Percorri o salão procurando por rostos que eu não conhecia bem. Os pais de Manuela, a irmã dela, a família Almeida. Passei os olhos por cada mesa decorada com hortênsias brancas e toalhas de linho. Procurei entre os grupos de convidados, conversando e rindo, mas eles não estavam lá. Onde eles estão? Perguntei. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Onde estão seus sogros e sua cunhada, Lucas? Mãe, ele respondeu com uma casualidade que me perfurou como gelo. Eles foram para o sítio há algumas horas. Queríamos que eles começassem a se instalar enquanto estávamos aqui na cerimônia. Era mais prático assim. Lá. As palavras caíram sobre mim como pedras. Enquanto eu estava ali, naquela festa de casamento, celebrando o que eu pensava ser um momento especial para meu filho. 3 pessoas que eu mal conhecia estavam dentro da minha casa, no meu sítio, no lugar que eu havia comprado com 30 anos de trabalho e sacrifício. Então eu falei alto o suficiente para que todos naquele salão ouvissem. Ninguém mora no meu sítio sem o meu consentimento. Ninguém. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A banda de jazz no canto pareceu parar de tocar. As conversas cessaram. Todos estavam olhando para nós agora. O rosto de Lucas ficou vermelho carmesim. Manuela não estava mais sorrindo. Mãe, você está dando um vexame. Lucas sibilou, dando um passo em minha direção. Não estrague meu casamento com seus caprichos. Caprichos? Eu repeti, sentindo algo fraturar dentro do meu peito. Defender minha propriedade é um capricho agora? Manuela avançou, cruzando os braços. Eliana, minha família precisa de um lugar para morar. Você tem aquele sítio enorme só para uma pessoa. É egoísmo da sua parte recusar quando estou te oferecendo meu apartamento em troca. É uma troca justa. Justa. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como uma piada cruel. Não havia nada de justo naquilo. Nada de justo em eles disporem do meu lar sem me perguntar. Nada de justo em me oferecerem um favor que eu nunca havia solicitado. Eu não pedi seu apartamento, Manuela. Eu respondi mantendo a calma, embora estivesse tremendo por dentro.
E sua família não tem o direito de entrar na minha propriedade sem a minha autorização. Não me importa o que vocês combinaram entre si. Aquele sítio é meu. Lucas elevou a voz. Já está decidido, mãe. Eles ficam lá. Você pode se mudar para o apartamento ou procurar outro lugar. Mas isso não é negociável. Não negociável. As palavras do meu filho, do rapaz que eu havia criado sozinha depois de ficar viúva. Do jovem para quem eu havia trabalhado em turnos duplos na fábrica para pagar a faculdade. Do homem que agora estava me expulsando da minha própria casa. Tirei o chale que estava usando e o deixei cair na cadeira mais próxima. Agarrei minha bolsa com mãos trêmulas, mas firmes. Dei um passo para trás, me distanciando deles. Então, vocês decidiram por mim, eu disse, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Vocês decidiram entregar o que não é de vocês. Vocês decidiram que sua mãe não merece nem ser consultada sobre o próprio lar. Mãe, não exagere. São só 3 pessoas. A casa tem 4 quartos. Tem espaço de sobra. Espaço de sobra. Como se isso fosse a única coisa que importasse. Como se os anos que trabalhei para comprar aquela terra não significassem nada. Como se o meu direito de decidir sobre o meu próprio santuário fosse algo que ele pudesse simplesmente ignorar. Eu estou indo embora. Anunciei claramente. Estou indo embora desta festa agora mesmo. E quando eu chegar ao meu sítio, seus sogros e sua cunhada vão ter que sair. Não me importa como você resolva, Lucas. Mas aquela casa é minha e só minha. Você não pode fazer isso, ele gritou. Nós já dissemos que eles podiam ficar. Você não pode me humilhar assim na frente de todo mundo. Olhei para ele, sentindo uma profunda tristeza misturada com algo novo que eu estava apenas começando a reconhecer. Era raiva. Era decepção. Mas era também clareza. Você me humilhou primeiro, filho. Você decidiu sobre a minha vida sem me consultar. Você deu o que não era seu para ficar bem com sua esposa. Agora eu decido por mim mesma. Me virei e comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo exigia um esforço enorme. Eu podia sentir os olhares queimando nas minhas costas. Eu ouvi sussurros, suspiros abafados. O nome de Lucas sendo pronunciado com pena ou julgamento. Manuela gritou algo atrás de mim, mas eu não estava mais ouvindo. As palavras dela se perderam no zumbido que preencheu meus ouvidos. Lucas me chamou mais uma vez, mas eu não parei. Eu não podia parar. Se eu o fizesse, se eu hesitasse por um segundo sequer, eu desmoronaria ali mesmo. Cheguei à saída do salão de festas e o ar fresco da noite atingiu meu rosto. Respirei fundo, sentindo o oxigênio encher meus pulmões. Minhas mãos tremeram enquanto eu procurava as chaves do carro na bolsa. Eu tinha que chegar ao sítio. Eu tinha que ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo lá. Eu tinha que encarar aquelas pessoas que tinham entrado na minha casa como se tivessem algum direito a ela. Entrei no meu carro e travei a porta. Por um momento fiquei parada, segurando o volante com força, tentando acalmar os tremores nas minhas mãos. Eu podia ver as luzes do local através do para-brisa. Eu podia imaginar o que eles estavam dizendo lá dentro. Os comentários, os julgamentos, as opiniões sobre a mãe do noivo que estragou o casamento. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Algo fundamental que não tinha a ver com o que os outros pensavam. Liguei o motor e saí do estacionamento. A estrada para o sítio era escura. Quase não havia outros veículos. As luzes da cidade sumiram atrás de mim enquanto eu avançava pelo caminho que conhecia de cor. Fazia 20 anos que eu havia comprado aquela propriedade. 20 anos desde que assinei os papéis com as mãos trêmulas. Incapaz de acreditar que eu finalmente tinha algo meu. Um lugar onde ninguém poderia me dizer o que fazer. Um espaço construído com meu esforço, com meu trabalho, com meus sonhos de ter um refúgio tranquilo para a minha velhice. Lucas tinha 10 anos quando nos mudamos para lá. Eu me lembro de como ele corria pela terra explorando cada canto. De como ele me ajudou a plantar as primeiras macieiras. De como ele me disse que quando crescesse, ele ia cuidar de mim e do sítio. Agora, aquele mesmo rapaz estava tirando tudo de mim.
Segurei o volante com mais força. Eu não ia chorar. Não ainda. Primeiro, eu tinha que resolver aquilo. Primeiro, eu tinha que chegar em casa e ver o que estava realmente acontecendo. A estrada se estreitou à medida que eu me aproximava. As árvores nas laterais formavam sombras escuras sob o luar. Eu conhecia cada curva, cada elevação, cada depressão daquele caminho. Finalmente, vi o portão da frente. Estava aberto. Isso nunca acontecia. Eu sempre trancava. Sempre. Entrei devagar, meu coração batendo mais e mais rápido. As luzes da casa estavam acesas. Todas as luzes. Como se alguém tivesse decidido iluminar cada cômodo. Parei perto da entrada principal e fiquei ali por mais um momento. Respirei fundo 3 vezes, tentando me acalmar. Eu precisava estar calma. Eu precisava pensar com clareza. Saí do carro e caminhei até a porta. Estava encostada. Eu sempre trancava a porta quando saía. Sempre. Empurrei a porta suavemente e entrei. A primeira coisa que vi foram as malas. 3 malas grandes empilhadas na entrada da minha sala de estar. Depois vi caixas. Caixas de papelão com roupas, itens pessoais, coisas que não eram minhas. Ouvi vozes vindas da cozinha. Risadas. O som de pratos batendo. Alguém estava cozinhando no meu fogão. Caminhei em direção à cozinha, sentindo uma mistura de descrença e raiva crescendo a cada passo. Quando cheguei à soleira, lá estavam 3 pessoas que eu mal conhecia. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos, estava no fogão. Um homem da minha idade estava revirando a geladeira, e uma jovem sentada à mesa comia calmamente em um prato que eu reconheci como sendo da minha louça de guardar. Eles se viraram quando me viram. A mulher mais velha sorriu. Eliana, que bom que você chegou. Estávamos fazendo um jantar. Lucas nos disse que não havia problema em nos instalarmos. Fiquei parada no batente da porta, olhando para eles. Essas pessoas tinham entrado na minha casa. Tinham aberto minha geladeira. Estavam usando minhas coisas e agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Saiam da minha casa, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Os 3 olharam para mim como se não tivessem entendido. Perdão? Disse a jovem, pousando o garfo. Eu disse, saiam da minha casa. Eu repeti mais alto desta vez. Vocês 3, agora mesmo. Eu nem sempre fui uma mulher de silêncios. Houve um tempo em que minha voz preenchia espaços, em que minhas decisões importavam, em que eu sabia exatamente quem eu era e o que eu queria. Mas isso foi há muitos anos, antes que a vida me ensinasse que às vezes amar significa ficar quieta, significa ceder, significa colocar os outros em primeiro lugar, mesmo que isso signifique perder a si mesma pelo caminho. Eu conheci James quando tinha 23 anos. Ele trabalhava na mesma fábrica onde eu tinha acabado de conseguir um emprego como operadora de máquinas. Ele era um bom homem, trabalhador, com mãos calejadas e uma risada honesta que me fazia sentir segura. Nos casamos 6 meses depois de nos conhecermos em uma cerimônia simples com 20 convidados. Lucas nasceu 1 ano depois. Lembro-me da primeira vez que o segurei nos braços, enrolado em um cobertor azul claro que eu mesma tinha tricotado durante os últimos meses de gravidez. Ele era tão pequeno, tão frágil, tão completamente dependente de mim. James chorou de felicidade olhando para o nosso filho. Nós vamos dar tudo a ele, Eliana. Tudo o que nunca tivemos. E nós demos, ou pelo menos tentamos. Morávamos em um apartamento pequeno, de 2 quartos, na periferia da cidade. James trabalhava em turnos duplos na fábrica enquanto eu ficava em casa cuidando de Lucas. O dinheiro mal dava, mas éramos felizes. Ou era o que eu dizia a mim mesma toda noite quando ia para a cama exausta depois de um dia inteiro lavando, cozinhando, limpando, cuidando de um bebê que chorava incessantemente. Quando Lucas completou 4 anos, James começou a reclamar de dores de cabeça. No início pensamos que era cansaço, o estresse do trabalho, as horas extras que ele fazia para que pudéssemos economizar um pouco, mas a dor piorou.
Chegou um dia em que ele não conseguia sair da cama sem sentir que o mundo girava ao seu redor. Levei-o ao hospital público do bairro. Esperamos 7 horas para sermos atendidos. O médico nos disse que precisavam fazer exames, que havia algo no cérebro dele que não parecia certo nos exames básicos. Os custos do convênio e os exames caríssimos eram de milhares de reais. Tínhamos apenas 300 reais de economia. Pedimos emprestado à família, aos amigos, aos colegas de trabalho. Conseguimos o dinheiro pouco a pouco em notas amassadas que as pessoas nos entregavam com pena nos olhos. Finalmente, pagamos pelos exames. O resultado veio 2 semanas depois. Tumor cerebral, inoperável. 6 meses de vida, talvez menos. Lembro-me de James pegar minha mão quando o médico nos deu a notícia. A mão dele tremia, mas a voz estava firme. Nós vamos ficar bem, Eliana. Você e Lucas vão ficar bem. Eu vou dar um jeito nisso. Mas não houve tempo para dar jeito em nada. James morreu 4 meses depois em uma cama de hospital, segurando minha mão até o último momento. Eu tinha 29 anos, Lucas tinha 5, e de repente eu era viúva, sozinha, sem renda, com um filho para alimentar e um aluguel para pagar. Voltei para a fábrica. Consegui meu antigo emprego de operadora de máquinas de volta. O salário era irrisório. O aluguel levava metade do meu cheque. Comida, transporte, contas, material escolar de Lucas, tudo saía daquele salário. Ganho trabalhando 10 horas por dia, 6 dias por semana. Lucas cresceu rápido. Era um menino esperto, curioso, com o sorriso do pai. Eu o matriculei na escola pública local. Toda manhã, eu o deixava antes de ir para a fábrica. E toda tarde, eu o buscava depois do meu turno. Jantávamos juntos naquele apartamento pequeno que nunca parecia ter luz suficiente. Eu o ajudava com o dever de casa enquanto ele me contava sobre o seu dia. Você sempre foi boa com números, mãe. Ele me disse quando eu lhe explicava problemas de matemática. Você devia ter estudado mais. Devia ser professora ou algo assim. Eu sorri e não lhe contei a verdade, que tive que largar o ensino médio para trabalhar e ajudar minha família, que meus próprios sonhos haviam sido enterrados sob as necessidades dos outros, que agora meu único sonho era vê-lo crescer, estudar e ter as oportunidades que eu nunca tive. Os anos passaram. Lucas terminou o ensino fundamental e começou o ensino médio. Eu ainda estava na fábrica, mas tinha pegado um segundo emprego fazendo faxina em prédios comerciais à noite. Eu saía da fábrica às 6, buscava Lucas, dava-lhe o jantar, e às 8, saía de novo para limpar até a meia-noite. Dormia 5 horas por noite, se tivesse sorte. Quando Lucas fez 15 anos, ele me disse que queria estudar engenharia. Eu sabia o que isso significava. Mensalidades altíssimas porque a faculdade pública local não tinha o curso. A matrícula era astronômica. Livros, transporte, materiais, tudo o que eu não tinha, mas que ia conseguir de alguma forma. Comecei a guardar cada centavo. Parei de comprar carne vermelha e comprava apenas frango barato ou atum enlatado. Parei de comprar roupas e usava as mesmas coisas que eu tinha há anos. Andava em vez de pegar ônibus sempre que podia. Cada real que eu não gastava ia para uma lata de café vazia que eu escondia debaixo da cama. Lucas se formou no ensino médio com honras. Chorei de orgulho na cerimônia. Meu filho, o filho de uma operária de fábrica e de um homem que morreu muito jovem, ia para a universidade. Ele ia ser um engenheiro. Ele ia ter uma vida melhor que a nossa. A faculdade custou tudo o que eu tinha e mais. Consegui um terceiro emprego nos finais de semana vendendo tortas e bolos caseiros na feira livre. Acordando às 4 da manhã de sábados e domingos para assar as guloseimas que eu vendia até às 2 da tarde. Depois voltava para casa, tirava um cochilo rápido e continuava com as tarefas domésticas. Lucas estudou muito. Era um bom aluno, responsável, dedicado. Mas também comecei a notar mudanças nele. Ele não me contava mais tanto sobre o seu dia. Passava mais tempo com os amigos da faculdade do que comigo. Quando eu perguntava como as coisas estavam, ele respondia em monossílabos.
Bem, nada de especial. Não se preocupe. Ele conheceu Manuela no seu 3º ano. Ela também estudava engenharia, vinda de uma família rica que morava no melhor bairro da cidade. A primeira vez que Lucas falou dela, notei algo diferente em sua voz. Um entusiasmo que eu não tinha ouvido antes. Uma admiração que beirava a obsessão. Eu queria que você a conhecesse, mãe, ele disse uma tarde. Ela é incrível, é inteligente, linda, e a família dela tem conexões importantes. O pai dela é dono de uma construtora. Eu sorri e disse: eu adoraria conhecê-la. Mas algo dentro de mim se contraiu. Talvez fosse instinto. Talvez fosse o medo de uma mãe que sabe que o filho está crescendo e se afastando. Não sei. Manuela veio jantar no apartamento em um sábado à noite. Chegou com um vestido elegante e saltos que estalavam alto contra o chão desgastado da sala de estar. Olhou ao redor com uma expressão que tentava ser educada, mas falhava em esconder seu desdém. É aconchegante, ela disse com um sorriso forçado, bem autêntico. Eu preparei minha melhor refeição, frango assado com batatas e salada, pão caseiro que eu tinha assado naquela manhã. Uma simples sobremesa de frutas com creme. Manuela comeu pouco, movendo a comida no prato mais do que a levando à boca. Ela falou quase o jantar inteiro sobre a família dela, sobre as viagens que tinham feito à Europa, sobre os planos de expansão da empresa do pai. Lucas olhava para ela fascinado. Eu olhei para ele e vi um jovem que estava se apaixonando, não apenas por uma mulher, mas por um estilo de vida que ele nunca havia tido. Depois daquele jantar, Lucas começou a passar menos tempo em casa. Passava os finais de semana com Manuela e a família dela. Ligava menos. Quando vinha ao apartamento, estava sempre com pressa de ir embora. Havia sempre algo mais importante para fazer. Eu disse a mim mesma que era normal, que os filhos crescem e se tornam independentes, que eu devia estar feliz por ele ter uma vida própria, amigos, uma namorada. Mas no fundo, eu sentia um vazio crescendo a cada dia. Lucas se formou como engenheiro aos 24 anos. Eu estava na cerimônia em um vestido que eu havia comprado de segunda mão, mas que havia me custado 2 semanas de economia. Eu o vi subir no palco para receber o diploma e senti que tudo tinha valido a pena. Os anos de sacrifício, as noites sem dormir, os empregos extras, tudo. Ele conseguiu um emprego imediatamente na empresa do pai de Manuela. Uma posição com bom salário, benefícios, oportunidades de crescimento. Mudou-se para um apartamento em um bairro nobre. Eu o ajudei a se mudar, carregando caixas, mesmo com as minhas costas doendo. Você vai vir visitar sempre, né, mãe? Ele disse enquanto arrumávamos os móveis na sala nova. Claro, filho, eu respondi. Sempre que você quiser que eu venha, eu estarei aqui. Mas as visitas se tornaram esporádicas. Uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias. Depois uma vez por mês. Depois apenas em ocasiões especiais. Aniversários. Natal. Eu ainda estava trabalhando na fábrica. Eu tinha largado os outros empregos porque meu corpo não aguentava mais o ritmo. Eu tinha 52 anos e sentia cada ano nas minhas articulações, nas minhas costas, nas minhas mãos que já não conseguiam segurar coisas pesadas sem tremer. Foi nessa época que comecei a pensar em comprar uma propriedade, algo meu, um lugar onde eu pudesse passar meus anos finais em paz. Eu havia economizado por 30 anos. Nunca me permiti luxos. Nunca gastei com coisas desnecessárias. Tudo ia para aquela conta que agora tinha quase 50 reais. 1000 reais para uma entrada. Procurei por meses. Finalmente, encontrei o sítio. Ficava a 1 hora da cidade, cercado por árvores, com um grande terreno e uma casa simples de 4 quartos. O preço era justo para um lugar para reformar na zona rural. Era perfeito. Contei a Lucas sobre o meu plano. Ele franziu a testa. Por que você quer ir para tão longe, mãe? Você vai ficar sozinha lá. É melhor você ficar por perto. Mas eu já tinha tomado a decisão. Assinei os papéis, dei as economias da minha vida
fiz um financiamento acessível e me mudei para o sítio. Quando eu tinha 54 anos. Lucas me ajudou a me mudar, mas reclamou o tempo todo sobre a distância, sobre como o lugar era isolado, sobre o que aconteceria se eu ficasse doente. Eu vou ficar bem, eu lhe disse. Este é o meu sonho, meu próprio lugar. E era. Nos primeiros anos, o sítio foi o meu santuário. Plantei uma horta e flores. Eu consertava a casa pouco a pouco, pintava as paredes, reformava os pisos. Eu fiz o lugar se sentir verdadeiramente meu. Pela primeira vez na minha vida, senti que tinha algo que ninguém poderia me tirar. Lucas vinha visitar cada vez menos. Ele sempre tinha trabalho, compromissos, planos com Manuela. Eu entendia. Ou pelo menos eu dizia a mim mesma que sim. Os filhos têm suas próprias vidas. É natural. É como deve ser. Quando Lucas anunciou que se casaria com Manuela, eu fiquei feliz por ele. Perguntei se eu poderia ajudar com alguma coisa, se ele precisava de dinheiro para o casamento. Ele me disse que não, que a família de Manuela estava cuidando de tudo, que ele só precisava que eu estivesse lá no dia da cerimônia. E eu estava lá, no meu melhor vestido, com um sorriso no rosto, feliz pelo meu filho, embora por dentro eu sentisse algo se partindo, porque eu conhecia aquele olhar nos olhos de Manuela. Aquela forma como ela me observava como se eu fosse algo a ser tolerado, algo a ser descartado. Os preparativos para o casamento de Lucas tinham começado 6 meses antes da data oficial. Eu descobri por meio de um telefonema rápido, quase casual, onde meu filho me informou que tinham marcado o dia e reservado o local. Ele não perguntou minha opinião sobre a data. Ele não me consultou para ver se aquele dia funcionava para mim. Ele simplesmente declarou como quem anuncia a previsão do tempo. A família de Manuela assumiu o controle de tudo desde o início. Cada detalhe, cada decisão, cada elemento da celebração passava pelas mãos de Dona Lúcia Almeida, a mãe da noiva, uma mulher de 62 anos com cabelo castanho perfeitamente tingido, roupas de grife e uma maneira de falar que deixava claro que ela sabia mais do que todos os outros sobre qualquer assunto. Eu tentei me envolver no início. Perguntei a Lucas se eu poderia ajudar com alguma coisa, se precisavam que eu colaborasse em algum aspecto da organização. Ele me disse para não me preocupar, que estava tudo sob controle, que a família de Manuela tinha experiência com esse tipo de evento. Mas eu sou a mãe dele, eu disse, tentando não parecer desesperada. Eu gostaria de participar, mesmo que seja algo pequeno. Mãe, não complique as coisas. Ele respondeu com aquele tom que ele havia desenvolvido nos últimos anos, uma mistura de paciência forçada e aborrecimento mal contido. Já tem gente suficiente cuidando de tudo. Você só precisa aparecer no dia do casamento e aproveitar. Aproveitar. Como se eu fosse apenas uma convidada e não a mãe do noivo. Semanas se passaram e eu ainda não sabia nada concreto sobre o casamento. Não sabia que cores eles tinham escolhido para a decoração. Não sabia quantas pessoas iriam. Não sabia se eles queriam que eu fizesse um discurso ou se simplesmente esperavam que eu ficasse sentada em silêncio e batesse palmas quando fosse apropriado. Decidi visitar Lucas em seu apartamento em um sábado à tarde. Toquei a campainha e esperei vários minutos antes que ele abrisse a porta. Ele estava com o cabelo bagunçado e parecia que tinha acabado de acordar, embora já fossem 2 horas da tarde. Mãe, eu não sabia que você vinha, ele disse sem sair da soleira. Eu queria falar com você sobre o casamento, eu respondi. Não tenho tido notícias há semanas, e eu gostaria de estar por dentro. Ele suspirou e finalmente me deixou entrar. O apartamento estava bagunçado. Caixas empilhadas em um canto, roupas jogadas no sofá, pratos sujos na mesa de jantar. Não foi assim que eu o criei, mas não era mais o meu lugar para dizer nada. Manuela chegou alguns minutos depois. Entrou com sacolas de compras de boutiques caras, usando óculos de sol mesmo estando dentro de casa. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto que mal roçou minha pele. Eliana, que surpresa! Ela disse, jogando as sacolas no sofá. Não sabíamos que você vinha. Eu só queria falar sobre o casamento.
Eu repeti, sentindo minha voz soar cada vez mais baixa. Gostaria de saber se há algo com que eu possa ajudar. Manuela trocou um olhar com Lucas antes de responder. Bem, está tudo praticamente pronto. Minha mãe cuidou de cada detalhe. Ela é especialista em organizar eventos. Na verdade, ela acabou de contratar o melhor buffet da cidade. Custou quase 100 mil, mas vale cada centavo. R100MILIMCOMIDA. RIUHVIAMECASCADOCOMIORCAMINTOTALDER 100 mil em comida. Eu havia me casado com James como mor CRC-amento total DR 500 e tínhamos sido igualmente felizes, mas eu não disse nada. Apenas assenti. E há algo com que eu possa contribuir? Perguntei. Talvez as flores ou os arranjos de mesa ou algo assim. Manuela sorriu daquele jeito que eu tinha aprendido a reconhecer. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que dizia que minha oferta era desnecessária e provavelmente indesejada. Isso é muito gentil da sua parte, Eliana. Mas sério, está tudo coberto. Meu pai fez questão de pagar o casamento inteiro. Você só tem que se preocupar em comparecer e se divertir. Lá estava aquela frase de novo. Apenas se preocupe em comparecer, como se eu não tivesse um papel real na vida do meu filho, além de ser uma espectadora. E o meu vestido? Perguntei. Há alguma cor específica que eu deva usar ou evitar? Manuela encolheu os ombros. O que você quiser está ótimo. Não temos um código de vestimenta estrito para os convidados. Convidados. Ela tinha acabado de me chamar de convidada no casamento do meu próprio filho. Lucas interveio. Mãe, não leve a mal. Manuela só quer dizer que não há pressão sobre o que vestir. Vista o que fizer você se sentir confortável. Confortável. Aquela palavra soou vazia. Não havia nada de confortável em se sentir excluída dos preparativos mais importantes na vida do meu único filho. Fiquei mais alguns minutos fazendo perguntas que Manuela respondia vagamente. Finalmente entendi que minha presença ali não era desejada e me despedi. Lucas me acompanhou até a porta. Não se sinta mal, mãe, ele disse calmamente. É que a Manuela e a família dela têm um jeito muito particular de fazer as coisas. É melhor deixá-los cuidar disso. Eu assenti e saí do apartamento com um peso no peito que eu não tinha sentido antes. Na volta para o sítio, olhei pela janela, me perguntando em que momento eu havia perdido meu filho. Em que momento eu tinha deixado de ser a pessoa mais importante na vida dele para ser alguém que estava no caminho. As semanas seguintes foram uma série de pequenas exclusões se acumulando. Lucas ligava menos. Quando ligava, as conversas eram breves e superficiais. Como você está? Bem. Como estão as coisas? Bom. Nos vemos no casamento. Certo. Eu tentei não pensar muito nisso. Eu dizia a mim mesma que ele estava ocupado com os preparativos, o trabalho, a nova vida. Mas à noite, quando o sítio ficava silencioso e eu me deitava, não podia evitar a sensação de que algo estava se quebrando entre nós, algo que talvez não pudesse ser reparado. Um mês antes do casamento, recebi uma ligação de Dona Lúcia Almeida. Foi a primeira vez que ela me contatou diretamente. A voz dela era doce, mas com uma ponta mal perceptível. Eliana, eu preciso te perguntar uma coisa importante, ela disse. Lucas mencionou que você mora sozinha em um sítio bem grande. Isso está correto? Sim, eu respondi, sem entender onde a conversa estava indo. Moro no meu sítio há quase 10 anos. Deve ser difícil manter uma propriedade tão grande na sua idade. Ela continuou. E você deve se sentir solitária lá, tão longe de tudo. Eu estou muito bem, eu disse, sentindo minhas costas tensas. Eu gosto da minha casa e não me sinto sozinha. Houve uma breve pausa. Claro, Lúcia disse. Eu só estava perguntando por que estamos procurando um lugar mais tranquilo. A cidade se tornou tão barulhenta e meu marido, Dr. Roberto, precisa de ar puro para os problemas respiratórios dele. E Tainá, a nossa caçula, também prefere um clima mais de campo.
Eu não respondi. Algo no tom dela me colocou em alerta. Enfim, apenas curiosidade. Ela finalizou. Nos vemos no casamento, Eliana. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Eu fiquei ali com o telefone na mão, sentindo um mal-estar que não conseguia explicar. Havia algo naquela conversa que eu não gostava. Algo que soava como preparação para algo maior. 2 semanas antes do casamento, Lucas veio me visitar no sítio. Chegou sozinho, o que era estranho, porque ultimamente ele sempre vinha com Manuela. Ele se sentou na sala e aceitou o café que eu ofereci. Mas havia uma tensão nele que me deixou nervosa. Mãe, eu preciso falar com você sobre algo. Ele começou depois de vários minutos de silêncio constrangedor. Diga, filho. Ele olhou para a xícara de café como se as palavras que ele precisava estivessem lá dentro. Manuela e eu temos pensado no futuro, em como queremos construir nossa vida juntos. Isso é normal, eu disse. É o que qualquer casal que vai se casar faz. Sim. Mas também temos pensado na família, em como cuidar de todos. Sabe, os pais de Manuela não estão passando por um bom momento financeiramente. A empresa do pai dela teve problemas e eles precisam cortar custos. Eu ouvi, ainda sem entender onde ele estava querendo chegar com aquilo. E Tainá também não está bem, Lucas continuou. Ela terminou com o namorado e perdeu o emprego. Está passando por um momento difícil. Ela precisa de um lugar tranquilo para se recuperar. Sinto muito por eles, eu disse sinceramente. Mas não vejo o que isso tem a ver comigo. Lucas finalmente me olhou nos olhos. Mãe, seu sítio é enorme. Tem 4 quartos. Você só usa 1. Tem espaço de sobra. Meu coração começou a bater mais rápido. Não, pensei. Ele não pode estar sugerindo o que eu acho que ele está sugerindo. Lucas, esta é a minha casa, eu disse, tentando manter a calma. É o meu espaço, o meu santuário. Eu sei, mãe, mas pense na família. Eles precisam de ajuda. E você tem os recursos para dar isso a eles. Seria só temporário, até eles se estabilizarem. Não, eu repeti mais firme. Esta casa é minha. Eu a comprei com o meu trabalho. Não vou dividi-la com pessoas que mal conheço. A expressão de Lucas mudou. Ficou mais dura, mais fria. Eu sabia que você ia reagir assim, ele disse. Você sempre foi egoísta com as suas coisas. Egoísta. Aquela palavra de novo. A mesma que ele diria mais tarde no casamento na frente de todos. Eu não sou egoísta, eu respondi, sentindo minha voz falhar. Eu dei a minha vida inteira por você. Trabalhei em 3 empregos para pagar sua faculdade. Sacrifiquei tudo. E agora você me chama de egoísta porque não quero dar a minha casa? Não é dar, mãe. É compartilhar. É ajudar. É o que as pessoas que se importam com a família fazem. Eles não são minha família. Eu disse. Eles são a família da Manuela. E se precisam de ajuda, que procurem em outro lugar. Lucas se levantou abruptamente. Eu sabia que eu não podia contar com você, ele disse. Manuela estava certa. Ela disse que você seria difícil, que você só pensava em si mesma. Ele saiu da casa, batendo a porta. Eu fiquei sentada na sala de estar, tremendo, não de frio, mas de raiva, de dor, de incredulidade. Meu filho tinha acabado de me chamar de egoísta e difícil porque eu me recusei a entregar a minha casa. Eu não consegui dormir naquela noite. Rolei na cama, pensando na conversa, nas palavras de Lucas, no que Manuela vinha dizendo de mim pelas minhas costas. Entendi, então, que eles estavam planejando aquilo há um tempo, que o telefonema de Lúcia não tinha sido aleatório, que era tudo parte de uma estratégia para me pressionar. Mas eu não ia ceder. Este sítio era meu. Eu o havia comprado com 30 anos de sacrifício. Era o único lugar no mundo onde eu me sentia verdadeiramente em paz. E ninguém, nem meu próprio filho, ia tirá-lo de mim. O dia do casamento chegou com um céu claro e uma brisa suave movendo as cortinas do meu quarto. Acordei cedo, mesmo que a cerimônia só fosse começar às 6 da noite. Eu tinha dormido mal,
com sonhos fragmentados onde Lucas gritava coisas para mim que eu não conseguia entender direito, e Manuela ria de um lugar que eu não podia ver. Levantei, fiz café e sentei na varanda, olhando para o jardim que eu havia cultivado por anos. As macieiras que eu tinha plantado com minhas próprias mãos já estavam dando frutos. As flores crescendo ao longo da entrada enchiam o ar com seu perfume doce. Este lugar era meu. Eu o havia construído com esforço, com paciência, com a esperança de ter um refúgio na minha idade avançada. Passei a manhã arrumando detalhes na casa. Reguei as plantas, organizei prateleiras, limpei superfícies que já estavam limpas. Qualquer coisa para manter minha mente ocupada e não pensar na conversa que eu tive com Lucas 2 semanas atrás, em como ele tinha me chamado de egoísta, em como ele tinha saído furioso da minha casa. Às 2 horas da tarde, comecei a me arrumar. Tomei um banho demorado, sequei meu cabelo com cuidado, apliquei uma maquiagem leve. Tirei do armário o vestido que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Era cor vinho, elegante, mas discreto, com mangas longas e um corte que favorecia minha figura. Tinha me custado 200 rairos que eu tinha economizado por meses. Eu queria parecer bem para o meu filho. Eu queria que ele tivesse orgulho de mim. Vesti o vestido, os sapatos de salto baixo que eu tinha lustrado naquela manhã e um colar de pérolas falsas que James tinha me dado no nosso 2º aniversário. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 64 anos que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha perdido o amor da sua juventude, que tinha criado um filho sozinha e que agora se preparava para vê-lo se casar com uma mulher que a desprezava. Saí do sítio às 4h30. O local do evento ficava a 1 hora de distância na cidade. Dirigi em silêncio, ouvindo apenas o som do motor e dos pneus no asfalto. O céu permaneceu claro. Estava quente, mas não muito. Era um dia perfeito para um casamento. Cheguei 15 minutos antes da cerimônia começar. Era um lugar elegante, com paredes brancas, tetos altos e lustres de cristal que refletiam a luz em milhares de brilhos. Havia flores por toda parte. Rosas brancas, lírios, orquídeas. A decoração devia ter custado uma fortuna. Os convidados estavam começando a chegar. Eu reconheci alguns parentes distantes, colegas de trabalho de Lucas, pessoas que eu não via há anos, todos vestidos com roupas caras, falando em tons baixos, admirando a decoração. Fiquei perto da entrada, sem saber bem onde me colocar. Uma coordenadora de eventos se aproximou de mim. "A senhora é a mãe do noivo?" Ela perguntou com um sorriso profissional. "Sim", eu respondi. "Perfeito. O seu assento é na primeira fila do lado esquerdo. Por favor, me siga." Ela me levou ao meu assento. Era um lugar privilegiado com vista direta para o altar improvisado onde Lucas e Manuela se casariam. Mas eu estava sozinha naquela fila. Não havia mais ninguém sentado perto de mim. Do outro lado, a primeira fila à direita estava cheia. Dona Lúcia Almeida em um vestido dourado. Dr. Roberto Almeida em um terno escuro. Tainá Almeida em um vestido rosa que mostrava pele demais. E vários outros parentes de Manuela conversando animadamente entre si. Sentei-me e esperei. Convidados continuaram chegando. O salão se encheu. Todos pareciam se conhecer. Todos pareciam pertencer a um mundo que eu não conhecia. Um mundo de dinheiro, contatos, conversas sobre viagens e negócios e propriedades. A música começou. Lucas entrou pela lateral do altar com seu padrinho. Ele parecia nervoso, mas feliz. Vestia um terno preto perfeitamente ajustado que lhe caía bem. Ele se posicionou no altar e olhou em direção à entrada, esperando por sua noiva. Então Manuela fez sua entrada. Ela caminhou de braços dados com o pai pelo corredor central, enquanto todos se levantavam para vê-la. O vestido dela era espetacular. Branco brilhante com bordados de cristal. Uma longa cauda que 2 meninas seguravam com cuidado. O véu cobria o rosto, mas dava para ver seu sorriso satisfeito por baixo do tecido transparente. A cerimônia foi curta. O juiz de paz oficiou, falando sobre amor, compromisso, família.
Lucas e Manuela trocaram votos que haviam escrito eles mesmos. Palavras bonitas sobre o futuro, sobre construir uma vida juntos, sobre se amarem para sempre. Eu ouvia e sentia uma distância enorme entre meu filho e eu, como se o homem parado ali no altar fosse um estranho com o rosto de Lucas. Eles se beijaram quando o oficiante os declarou marido e mulher. Os convidados aplaudiram. A música tocou mais alto. Todos se levantaram enquanto o casal descia o corredor, de mãos dadas, sorrindo para as câmeras, capturando cada momento. Depois veio a recepção. Mesas decoradas com toalhas brancas, flores frescas e louças elegantes. Havia uma mesa principal elevada onde os noivos se sentariam junto com os dois pares de pais. Enquanto eu me dirigia para lá, Lúcia me interceptou. Eliana, o seu lugar é naquela mesa, ela disse, apontando para uma mesa ao lado da mesa principal, mas não nela. Mas eu sou a mãe do noivo, eu disse confusa. Eu sei. Mas decidimos que apenas o casal e nós estaríamos na mesa principal. É uma tradição na nossa família. Espero que você entenda. Eu não entendi. Em nenhum casamento que eu já tinha visto a mãe do noivo era excluída da mesa principal. Mas eu não disse nada. Apenas assenti e fui me sentar onde me indicaram. Naquela mesa estavam alguns tios distantes de Lucas que mal falaram comigo a noite toda. O jantar foi servido. Uma entrada de frutos do mar que eu mal toquei porque não estava com fome. Prato principal de filé com legumes que eu comia em silêncio enquanto ouvia as conversas ao meu redor. Todos falavam sobre como o casamento era lindo, como o lugar era elegante, como o casal estava bem. Então, os discursos começaram. Dr. Roberto Almeida foi o primeiro. Ele se levantou na mesa principal com uma taça de espumante e falou sobre a filha, sobre como tinha orgulho dela, sobre como Lucas era um bom rapaz que merecia alguém tão especial quanto Manuela. Todos aplaudiram. Depois Lúcia falou. Ela chorou ao contar anedotas da infância de Manuela, descrevendo como estava feliz em vê-la casada, desejando toda a felicidade do mundo ao casal. Mais aplausos. Eu esperei pela minha vez de falar, mas ela nunca chegou. Ninguém me deu o microfone. Ninguém me pediu para dizer algumas palavras sobre meu filho. Era como se eu não existisse, como se Lucas não tivesse mãe. Eu permaneci sentada, sentindo a humilhação se transformar em um peso físico no meu peito. Olhei para Lucas, procurando algum sinal de que ele percebia que eu tinha sido excluída de tudo. Mas ele estava ocupado rindo com Manuela, servindo espumante, cumprimentando convidados que se aproximavam para parabenizá-lo. A música começou e as pessoas começaram a dançar. Eu permaneci na minha cadeira observando. Ninguém me convidou para dançar. Ninguém veio conversar comigo além de cumprimentos superficiais. Eu me senti invisível. Foi então que Manuela pegou o microfone. A sala silenciou enquanto ela esperava com aquele sorriso perfeito que eu conhecia tão bem. Olhei para ela, me perguntando o que ela diria agora. E então ela disse, aquelas palavras que mudariam tudo. Como sua nova esposa, estou generosamente permitindo que sua mãe more no meu antigo apartamento. A sala explodiu em murmúrios de aprovação. Senti todos os olhares virados para mim. Senti o calor subindo ao meu rosto. Senti a humilhação de ser tratada como um caso de caridade, como alguém que precisava de permissão dos outros para ter um lugar para morar. Eu sorri. Foi um reflexo, um hábito enraizado por anos de ser educada, de não causar problemas, de manter as aparências. Agradeço a sua generosidade, Manuela, eu disse com a voz mais firme que consegui encontrar, mas eu moro muito feliz no meu sítio. Eu vi o sorriso de Manuela congelar por apenas um segundo. Vi Lucas se tensionar, e então ele falou. Mãe, eu decidi não te contar antes porque não queria estragar este dia, mas meus sogros e minha cunhada estão se mudando para lá. O mundo parou. As palavras de Lucas ecoaram nos meus ouvidos, mas meu cérebro não conseguia processá-las totalmente. Olhei ao redor do salão procurando os Almeida. Lúcia não estava na mesa principal. Nem Dr. Roberto. Tainá tinha desaparecido. Os três haviam sumido. Onde eles estão?
Perguntei, minha voz fraca. Onde eles estão agora mesmo? Eles foram para o sítio, mãe. Lucas respondeu com aquela naturalidade cruel. Eles foram há algumas horas para começar a se instalar. Pensamos que era melhor assim. Eu não autorizei isso. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Eu não dei permissão para ninguém entrar na minha propriedade. Mãe, não dê um vexame, Lucas disse, olhando para mim com uma mistura de vergonha e raiva. Eles precisam de um lugar e você tem espaço de sobra. Não seja egoísta. Egoísta? Lá estava aquela palavra de novo, pronunciada na frente de 200 pessoas, atirada contra mim como um insulto público. Manuela se aproximou, seu vestido de noiva sibilando contra o chão. Eliana, minha família precisa daquele lugar. Você está sozinha naquele sítio enorme. É justo que você compartilhe seu espaço. Além disso, estou te oferecendo meu apartamento. É uma troca razoável. Justo, razoável. Palavras que soavam bonitas, mas que escondiam o roubo do meu lar. O roubo da minha paz. O roubo da única coisa que era verdadeiramente minha. Olhei para o meu filho. O rapaz que tinha crescido nos meus braços. O jovem que tinha chorado no meu ombro quando o pai morreu. O homem que agora me olhava como se eu fosse um obstáculo irritante nos planos dele. Então eu disse em voz alta, para que todos ouvissem. Ninguém mora no meu sítio sem o meu consentimento. Se seus sogros e sua cunhada estão lá agora mesmo, eu sugiro que você ligue para eles e diga para irem embora, porque aquela propriedade é minha e só minha. O silêncio foi total. Eu podia ouvir minha própria respiração. Eu podia sentir cada par de olhos fixos em mim. O rosto de Lucas estava vermelho de constrangimento e raiva. Você está estragando o meu casamento, ele murmurou entre dentes cerrados. Não, filho, eu respondi, sentindo uma clareza fria. Você está passando vergonha ao dispor da minha propriedade sem me consultar. Ao convidar pessoas para morar na minha casa sem a minha permissão. Manuela cruzou os braços. Você é ingrata. Minha família só precisa de ajuda, e você tem espaço de sobra. Você devia ser grata por eu estar te oferecendo meu apartamento. Eu não preciso do seu apartamento, eu disse, olhando diretamente para ela. E sua família não tem direito ao meu sítio. Eu trabalhei 30 anos para comprar aquela propriedade. Ninguém me deu, e ninguém vai tirá-la de mim. Lucas deu um passo em minha direção. Já está decidido. Eles ficam. Ponto final. Você pode se mudar ou procurar outro lugar. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não era apenas dor. Era lucidez absoluta. Meu filho estava me expulsando da minha própria casa. Estava tirando a única coisa que eu tinha e estava fazendo isso na frente de todos, como se tivesse esse direito. Peguei meu xale da cadeira. Agarrei minha bolsa com as 2 mãos. Então, vocês tomaram a decisão de vocês. Eu disse com a voz firme. E eu estou tomando a minha. Estou indo embora agora. E quando eu chegar ao meu sítio, eu vou fazer seus sogros irem embora. Não me importa como você resolva. Você não pode me humilhar assim, Lucas gritou. Você me humilhou primeiro. Você deu o que não era seu. Você decidiu por mim. Agora eu decido por mim mesma. E este casamento acabou para mim. Eu me virei e comecei a caminhar em direção à saída. Murmúrios explodiram atrás de mim. Eu ouvi vozes, exclamações, meu nome sendo pronunciado. Mas eu não parei. Continuei andando com a cabeça erguida e o coração em pedaços, mas com uma determinação que eu não sentia há anos. O ar fresco da noite atingiu meu rosto quando saí do salão de festas. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor que percorria meu corpo. Minhas mãos tremeram enquanto eu procurava as chaves do carro na minha bolsa. Meus dedos tropeçaram. As chaves escorregaram. Tive que tentar 3 vezes antes de conseguir segurá-las com firmeza. Entrei no carro e travei a porta. Por um momento fiquei completamente parada, as mãos no volante, olhando para as luzes do salão através do para-brisa. Eu podia imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Os sussurros, os comentários,
Os olhares de desaprovação para a mãe do noivo que arruinou o casamento com o seu egoísmo. Mas eu sabia a verdade. Eu não tinha arruinado nada. Eles tinham cruzado uma linha que não deveriam ter cruzado. Eles tinham pegado algo que não era deles, e eu não ia ficar ali aceitando isso com um sorriso. Liguei o motor e saí do estacionamento. As ruas da cidade estavam iluminadas e havia trânsito, mesmo sendo quase 9 da noite. Eu dirigi com cuidado, forçando-me a me concentrar na estrada, embora minha mente quisesse correr em 1000 direções diferentes. Eu precisava chegar ao sítio. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Eu precisava confrontar aquelas pessoas que tinham entrado na minha casa sem permissão. Mas enquanto eu dirigia, uma voz na minha cabeça começou a sussurrar dúvidas. O que você vai fazer quando chegar? Como você vai tirar 3 pessoas da sua casa? O que você vai dizer? Você tem algum direito legal de expulsá-los? Ou Lucas está certo e você está sendo apenas difícil? Eu balancei a cabeça tentando silenciar aquelas vozes. Não. Eu tinha todo o direito do mundo. Aquela propriedade estava no meu nome. Eu tinha pago cada centavo. Eu era a proprietária legal e ninguém podia ficar lá sem o meu consentimento. Mas, ainda assim, o medo apertava meu estômago. Quando saí da cidade e peguei a estrada em direção ao sítio, peguei meu celular. Eu precisava falar com alguém. Eu precisava de conselho. Pensei em ligar para algumas das minhas antigas colegas de trabalho da fábrica, mas eu não falava com elas há anos. Pensei em ligar para minha prima Maria, mas ela morava em outro estado e não podia ajudar com nada prático. Então me lembrei do Dr. Castro. Ele era um advogado que eu tinha conhecido brevemente em uma festa há alguns anos. Ele tinha me dado o cartão dele, dizendo que se eu precisasse de aconselhamento legal, era para ligar. Eu tinha guardado aquele cartão na carteira sem pensar que um dia precisaria dele. Encostei o carro no acostamento da estrada e procurei o cartão com as mãos trêmulas. Estava dobrado e gasto, mas o número ainda era legível. Disquei, sem saber se ele atenderia a essa hora. O telefone tocou 4 vezes antes que uma voz masculina atendesse. Alô? Dr. Castro. Meu nome é Eliana Davis. Não sei se o senhor se lembra de mim. Nos conhecemos há alguns anos na casa dos Miller. Houve uma pausa. Eliana. Sim, creio que me lembro. O que posso fazer pela senhora? Eu peço desculpas por ligar tão tarde, eu disse, sentindo minha voz falhar um pouco. Mas eu tenho uma emergência legal e não sei a quem mais recorrer. Conte-me o que está acontecendo, ele respondeu com um tom profissional, mas gentil. Eu expliquei a situação o mais claramente que pude. Meu filho, o casamento dele, a família da esposa, o sítio, como eles tinham entrado sem minha permissão enquanto eu estava na cerimônia. Eu falei rápido, tropeçando nas palavras, tentando não parecer histérica, embora por dentro eu sentisse que estava prestes a desmoronar. Dr. Castro ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Eliana, o que eles estão fazendo é claramente ilegal. Ninguém pode ocupar sua propriedade sem o seu consentimento. Não importa se são parentes da sua nora ou se seu filho lhes deu permissão. Ele não é o proprietário do imóvel. A senhora é. Então eu posso expulsá-los? Perguntei, sentindo um alívio enorme. Sim, a senhora pode. Na verdade, a senhora deve fazer isso imediatamente. Se eles se recusarem a sair, a senhora pode chamar a polícia e denunciá-los por invasão de propriedade. A senhora tem todos os documentos que provam que o sítio é seu? Sim, eu tenho tudo. A escritura, os recibos de financiamento, está tudo no meu nome. Perfeito. Então meu conselho é que a senhora vá até sua propriedade, os informe claramente que eles não têm permissão para estar ali e lhes dê um prazo razoável para arrumarem as coisas e irem embora. Se eles se recusarem, chame a polícia imediatamente. E amanhã de manhã, venha ao meu escritório para que possamos rever toda a sua situação legal e garantir que seu filho não possa fazer nenhuma reivindicação sobre o imóvel. Obrigada.
Eu sussurrei, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Obrigada por me ajudar. É para isso que estamos aqui, Eliana. E lembre-se, a senhora não está fazendo nada de errado. A senhora está defendendo o que é seu por direito. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpada por isso. Eu desliguei e fiquei no carro por mais alguns minutos. As palavras do Dr. Castro ecoaram na minha cabeça, me dando a força que eu precisava. Eu não estava sendo egoísta. Eu não estava exagerando. Eu estava defendendo meu direito de decidir sobre minha própria vida, sobre minha própria casa. Respirei fundo 3 vezes e liguei o motor novamente. Continuei pela estrada com uma determinação renovada. Eu não estava mais tremendo. Eu não estava duvidando. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. A estrada ficou mais escura à medida que eu me afastava da cidade. Apenas os faróis do meu carro iluminavam o caminho. Eu conhecia cada curva, cada árvore, cada placa nesta rota que eu havia percorrido centenas de vezes. Mas esta noite, tudo parecia diferente. Esta noite, eu não estava voltando para o meu refúgio. Eu estava voltando para tomar de volta o que havia sido roubado de mim. Finalmente, vi o portão de entrada do sítio. Estava completamente aberto, os portões de metal balançando para os lados como se alguém os tivesse empurrado com força. Eu sempre trancava aquele portão, sempre. Era uma das minhas rotinas de segurança, mas agora estava escancarado, convidando qualquer um a entrar. Dirigi pelo caminho de terra que levava à casa. As luzes estavam acesas em todos os cômodos. De fora, eu podia ver movimento pelas janelas, sombras se movendo de um lado para o outro, pessoas se deslocando pela minha casa como se pertencesse a elas. Estacionei o carro perto da entrada principal e desliguei o motor. Fiquei sentada por um momento observando. Eu podia ouvir música vindo de dentro. Risadas, o som de vozes conversando animadamente. Eles estavam celebrando. Estavam aproveitando sua nova casa. Enquanto eu tinha acabado de ser humilhada no casamento do meu filho. Saí do carro e caminhei até a porta. Estava encostada. Eu sempre trancava quando saía. Mas agora, a porta da minha casa estava aberta, como se não importasse quem entrava ou saía. Eu empurrei a porta com cuidado e entrei. A primeira coisa que vi foram as malas que eu tinha visto antes, mas agora havia mais. Caixas abertas com roupas espalhadas, sapatos jogados no chão, sacolas de supermercado com alimentos, um casaco pendurado no cabideiro da entrada que não era meu. Caminhei em direção à sala de estar. Havia mais coisas lá também. Um laptop aberto na minha mesa de centro. Revistas que eu não tinha comprado espalhadas no sofá. Copos com bebidas deixados sem porta-copos na madeira que eu tinha polido com tanto cuidado. Continuei para a cozinha. As vozes vinham de lá. Entrei e os vi. Lúcia estava no fogão cozinhando algo que encheu a casa com um cheiro que eu não gostava. Dr. Roberto estava sentado à mesa bebendo cerveja direto da garrafa. Tainá estava encostada na geladeira com o celular na mão, rindo de algo que via na tela. Os 3 se viraram quando sentiram minha entrada. Por um momento, houve silêncio total. Eles olharam para mim. Eu olhei para eles. Ninguém disse nada. Então Lúcia sorriu. Eliana, que bom que você chegou. Estávamos fazendo um jantar. Lucas nos disse que ficaríamos muito à vontade aqui. O sítio é lindo. Saiam da minha casa, eu disse, a voz baixa, mas completamente firme. Os 3 olharam para mim como se não tivessem entendido. Lúcia parou de sorrir. Dr. Roberto pousou a garrafa de cerveja na mesa lentamente. Tainá baixou o celular. Perdão. Lúcia perguntou franzindo a testa. Eu disse, saiam da minha casa. Eu repeti mais alto. Vocês 3, agora mesmo. Dr. Roberto se levantou. Eliana, acho que há um mal-entendido. Lucas nos disse que podíamos ficar aqui. Ele garantiu que você estava de acordo. Eu não estou de acordo, eu respondi, sentindo a raiva subir no meu peito. Eu nunca dei permissão para vocês entrarem na minha propriedade. Esta casa é minha. A escritura está no meu nome, e vocês não têm o direito de estar aqui.
Tainá avançou de braços cruzados. Você está exagerando. A gente só precisa de um lugar para ficar temporariamente. Não é grande coisa. Além disso, Lucas é seu filho. Você devia querer ajudar os sogros dele. Vocês não são minha família, eu disse olhando diretamente para ela. Vocês são estranhos que entraram na minha casa sem permissão. Isso se chama invasão de propriedade. E se vocês não saírem voluntariamente, eu vou chamar a polícia. Lúcia soltou uma risada seca. Você não faria isso. Lucas nunca te perdoaria. Pense na sua relação com seu filho. Eu não tenho mais uma relação com meu filho. Eu disse, sentindo as palavras saírem mais facilmente do que pensei. Ele decidiu quebrá-la quando dispôs da minha casa sem me consultar. Quando me chamou de egoísta na frente de 200 pessoas. Quando escolheu ficar bem com vocês em vez de respeitar a mãe dele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dr. Roberto e Lúcia trocaram olhares. Tainá tinha abaixado os braços e olhava para mim com uma mistura de surpresa e raiva. Vocês têm 48 horas para arrumarem as coisas e saírem daqui, eu disse com a voz firme. Se em 48 horas vocês ainda estiverem aqui, eu virei com a polícia e eles vão retirá-los à força. E acreditem, minha mão não vai tremer para fazer isso. Isso é ridículo! Tainá gritou. Você não pode nos expulsar assim. Temos um acordo com Lucas. Lucas não é o dono desta propriedade, eu retruquei. Eu sou. E o único acordo que importa é o que eu autorizo, e eu não autorizo vocês morando aqui. Dr. Roberto tentou uma tática diferente. Eliana, sejamos razoáveis. Estamos passando por um momento difícil financeiramente. Só precisamos de um tempinho para nos estabilizarmos. Você tem tanto espaço aqui. Não custaria nada para você compartilhar. Custou 30 anos de trabalho para eu comprar. Eu disse, sentindo cada palavra carregada de dor e raiva. Custou eu sacrificar tudo para ter algo meu e eu não vou entregar porque é conveniente para vocês. Caminhei em direção ao telefone fixo na parede da cozinha. Eu estou ligando para o meu advogado agora mesmo para que isso seja documentado, eu disse. E amanhã, a primeira coisa que farei é ir à delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência. Vocês têm 48 horas, nem um minuto a mais. Disquei o número do Dr. Castro. Ele atendeu no primeiro toque. Dr. Castro, estou no sítio. Eles estão aqui e se recusam a sair. Diga a eles exatamente o que eu instruí. 48 horas. Se não saírem, denuncie. E eu estarei aqui para lhe dar respaldo legal. Obrigada. Eu sussurrei. Desliguei e me virei para os Almeida. Vocês ouviram. 48 horas. E agora saiam da minha cozinha. Esta conversa acabou. Passei aquela noite na minha própria casa me sentindo uma estranha. Me tranquei no meu quarto, algo que eu nunca tinha feito antes, pois sempre fui a única pessoa morando ali. Mas agora havia 3 intrusos sob o meu teto, e eu não confiava neles. Eu ouvia as vozes deles através das paredes, risadas ocasionais, o som de portas abrindo e fechando, passos indo e vindo. Eu não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, celular na mão, caso precisasse ligar para alguém. Cada barulho me assustava. Cada rangido da madeira me colocava em alerta. Esta era a minha casa, o meu santuário, e agora eu me sentia uma prisioneira no meu próprio quarto. Quando o dia finalmente amanheceu, levantei exausta. Tomei um banho rápido, me vesti e saí do quarto, determinada a não me esconder na minha própria casa. Os Almeida estavam na cozinha tomando café da manhã. Tinham usado minha cafeteira, minhas canecas, meu pão, minha manteiga. Tinham se servido como se tudo fosse deles. Bom dia, Lúcia disse com um sorriso forçado quando me viu entrar. Eu não respondi. Simplesmente peguei uma caneca na prateleira, servi-me café e saí para a varanda. Eu não ia discutir com eles. Não ia dar a eles a satisfação de me ver perder o controle. Eu apenas ia esperar o prazo expirar. Passei a manhã no jardim, cuidando das plantas, regando as árvores frutíferas, fazendo qualquer coisa para me manter ocupada.
Às 10 horas da manhã, saí do sítio e fui de carro para o escritório do Dr. Castro na cidade. O escritório dele ficava em um prédio antigo, mas bem cuidado, no centro. Subi ao terceiro andar e bati na porta com a placa Castro e Associados. Uma secretária me indicou minutos depois eu estava sentada em frente ao Dr. Castro em sua mesa. Ele era um homem de cerca de 50 anos, com as têmporas grisalhas e uma expressão séria, mas gentil. Ele ouviu atentamente enquanto eu relatava todos os detalhes. Mostrei-lhe a escritura da propriedade, os recibos de pagamento, tudo o que provava que o sítio era legalmente meu. Sua situação é clara, Eliana, ele disse depois de revisar os documentos. A senhora é a única proprietária do imóvel. Seu filho não tem nenhum direito legal sobre ele, e as pessoas que estão ocupando sua casa sem o seu consentimento estão cometendo uma infração cível que beira o crime de invasão de propriedade. Se eles não saírem voluntariamente dentro do prazo que a senhora deu, podemos prosseguir com um pedido formal de despejo ou acusação por invasão. E o meu filho? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Ele pode fazer alguma reivindicação legal sobre o sítio? Não, a não ser que a senhora tenha assinado algum documento dando-lhe direitos sobre a propriedade. A senhora assinou algo assim? Nunca, respondi firmemente. Eu nunca lhe dei nenhum documento relacionado ao sítio. Então ele não tem direitos. A propriedade é sua e só sua. Minha recomendação é que, além de retirar essas pessoas, a senhora redija um testamento claro especificando o que acontece com seus bens no futuro. Assim, a senhora evita confusões ou tentativas de apropriação. Eu assenti, sentindo um peso no peito. Fazer um testamento significava aceitar que minha relação com Lucas estava quebrada. Significava me proteger do meu próprio filho como se ele fosse um inimigo. Mas eu sabia que era necessário. Também recomendo, continuou o Dr. Castro, que a senhora troque as fechaduras da sua casa imediatamente e instale um sistema de segurança, se puder pagar. A senhora precisa se sentir segura no seu próprio lar. Eu farei, eu disse. Farei o que for necessário. Saí do escritório do Dr. Castro com uma lista de passos a seguir. Primeiro, fui a uma casa de ferragens e comprei novas fechaduras de segurança para todas as portas. Custou R$600, MASIUNA, UMEIMPORTEI, DIPOIS, FUIAUMALOJADELITREORNICOSPERISIGURANCA, UMAISBA, BASICOERA600, mas em um A, eu me importei. Depois, fui a uma loja de eletro, o Erabra Nicose perguntei sobre sistemas de segurança CRCA, o MAISB A, Cicoera R1500. Era dinheiro que eu não tinha planejado gastar, mas eu precisava. Quando voltei ao sítio ao meio-dia, os Almeida ainda estavam lá. Tinham pendurado as roupas no varal do jardim, roupas penduradas ao lado das minhas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Senti uma raiva surda ao ver aquilo, mas respirei fundo e entrei na casa. Tainá estava na sala assistindo TV com o volume bem alto. Lúcia estava na cozinha preparando comida que enchia a casa com cheiros estranhos. Dr. Roberto estava na varanda fumando um cigarro, mesmo eu nunca tendo permitido que ninguém fumasse na minha propriedade. Falta pouco para o prazo acabar, eu disse em voz alta para que todos ouvissem. Tainá baixou o volume da TV e olhou para mim com desdém. Relaxa, Eliana. Você não vai morrer por dividir sua casa mais alguns dias. Não é mais alguns dias, eu retruquei. São 48 horas. E quando esse tempo acabar, se vocês ainda estiverem aqui, eu chamarei a polícia. Lúcia saiu da cozinha, limpando as mãos em um pano de prato. Você está agindo de uma forma muito pouco cristã. A Bíblia diz que devemos ajudar os necessitados. A Bíblia também diz, não roubarás. Eu rebati. E entrar na propriedade de alguém sem permissão é roubo. Dr. Roberto entrou da varanda com o cigarro ainda na mão. Eliana, pense no Lucas. Ele vai ficar muito chateado quando souber que você nos expulsou. Lucas já sabe o que eu penso, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. E se ele decidir ficar do lado de vocês em vez do meu, essa é a decisão dele.
Mas eu não vou mudar de ideia. Naquela noite, eles jantaram na minha cozinha usando minha comida. Eu me tranquei no meu quarto com um sanduíche que eu tinha feito antes que eles chegassem. Eu ouvia as conversas deles através da porta. Eles falavam de mim como se eu não pudesse ouvi-los. Velha louca, disse Tainá. Egoísta, comentou o Dr. Roberto. Cada palavra era um golpe, mas eu não saí do quarto. Eu não ia dar a eles a satisfação de me ver reagir. Apenas esperei que terminassem o jantar, fossem dormir nos quartos que tinham ocupado sem permissão, e então saí furtivamente para a cozinha para lavar a louça suja que haviam deixado na pia. No dia seguinte, faltando menos de 24 horas para o prazo, meu celular tocou. Era Lucas. Olhei para o telefone por vários toques antes de decidir se atendia ou não. Finalmente, atendi. Mãe, você precisa parar de agir assim. Ele disse sem sequer me cumprimentar. Os pais da Manuela me ligaram dizendo que você está ameaçando eles com a polícia. Isso é ridículo. Não é ridículo, eu respondi calmamente. É o meu direito. Eles entraram na minha casa sem permissão. Eu não vou permitir que fiquem. Mãe, eles só precisam de um lugar temporário. Você não está perdendo nada em dividir seu espaço. Eu estou perdendo a minha paz, eu disse, sentindo minha voz falhar um pouco. Estou perdendo a minha segurança. Estou perdendo a confiança no meu próprio filho, que dispôs da minha propriedade como se fosse dele. Você sempre foi dramática. Lucas respondeu com um tom cansado. Sempre exagerando tudo. Você não pode simplesmente ser generosa por uma vez na sua vida? Eu fui generosa a minha vida inteira, eu disse, sentindo a raiva subir. Eu fui generosa quando trabalhei em 3 empregos para pagar sua faculdade. Eu fui generosa quando te apoiei em todas as decisões que você tomou, mesmo que eu discordasse. Eu fui generosa quando aceitei Manuela, mesmo vendo desde o início como ela me olhava com desdém. Mas isso não é generosidade que você está pedindo. É para eu me deixar ser pisoteada. Eu não vou continuar discutindo isso, Lucas disse. Os Almeida ficam no sítio. Ponto final. Se você tem um problema com isso, o problema é seu. Em seguida, ele desligou. Fiquei com o telefone na mão, sentindo um vazio enorme no meu peito. Meu filho tinha acabado de desligar na minha cara. Meu filho, a quem eu havia dedicado minha vida inteira, tinha acabado de me dizer que meus sentimentos não importavam. Quando as 48 horas se esgotaram exatamente, eu estava na sala de estar, telefone na mão, pronta para chamar a polícia. Os Almeida estavam na cozinha jantando calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Disquei 190. Eu preciso denunciar uma invasão de propriedade. Eu disse quando a atendente respondeu. Há 3 pessoas na minha propriedade se recusando a sair, mesmo eu dando um aviso legal. A atendente pegou minhas informações e me disse que uma viatura chegaria em menos de 30 minutos. Desliguei e esperei. Lúcia saiu da cozinha com um olhar de descrença. Você não pode estar falando sério. Você não vai mesmo chamar a polícia. Eu já chamei. Eu respondi sem olhar para ela. Eles estarão aqui em menos de meia hora. Se vocês não quiserem ser presos, sugiro que comecem a arrumar as malas. Dr. Roberto apareceu atrás da esposa. Isso é um absurdo. Lucas vai ficar furioso. Deixe que fique, eu disse sentindo uma calma estranha. Eu não me importo mais. Tainá entrou na sala de estar gritando. Você é louca. Completamente louca. Que tipo de pessoa chama a polícia para a própria família? Vocês não são minha família. Eu repeti pela enésima vez. Vocês são intrusos, e intrusos não são bem-vindos na minha casa. Os 25 minutos seguintes foram caóticos. Os Almeida corriam de um lado para o outro, enfiando suas coisas nas malas às pressas. Lúcia chorava dramaticamente. Dr. Roberto praguejava por baixo da respiração. Tainá me lançava olhares de puro ódio enquanto empacotava seus pertences. Quando a viatura policial chegou, eles já tinham tudo arrumado e estavam carregando o carro que tinham estacionado em frente à casa. 2 policiais desceram do veículo e se aproximaram de mim. A senhora que ligou? Perguntou um deles.
Sim, eu sou a proprietária desta propriedade. Eu respondi, mostrando-lhes a escritura e os papéis que eu havia preparado. Estas 3 pessoas entraram sem minha permissão e se recusaram a sair. O policial revisou os documentos e depois olhou para os Almeida. Vocês têm alguma documentação que mostre que têm direito de estar aqui? Um contrato de aluguel? Conta de luz? Dr. Roberto tentou explicar algo sobre um acordo com meu filho, mas o policial o interrompeu. Se o filho não é o proprietário do imóvel, ele não pode conceder permissão para vocês morarem aqui. A proprietária é esta senhora, e ela tem todo o direito de pedir que vocês se retirem. Como vocês não estabeleceram residência, isso é invasão de propriedade. Isso não vai ficar assim, Lúcia ameaçou enquanto entrava no carro. Nós vamos falar com Lucas. Vamos resolver isso. Não há nada para resolver, eu disse firmemente. Não voltem nunca mais para a minha propriedade. Se voltarem, eu vou denunciar de novo. Os Almeida finalmente foram embora, deixando um rastro de poeira na estrada. Fiquei na varanda, observando as lanternas traseiras deles sumirem na distância. Os policiais ficaram mais alguns minutos, fazendo anotações para o relatório. A senhora fez o certo. Um deles me disse antes de ir embora. Ninguém tem o direito de invadir sua propriedade, não importa quem sejam. Quando eles finalmente se foram e eu fiquei sozinha no sítio, entrei e tranquei a porta. O silêncio era absoluto. Pela primeira vez em dias, minha casa era minha novamente. Caminhei por todos os cômodos, recolhendo as coisas que os Almeida haviam deixado para trás. Roupas esquecidas, revistas, lixo. Eu limpei a casa inteira naquela noite. Lavei os lençóis que tinham usado. Desinfetei as superfícies. Abri todas as janelas para deixar o ar puro entrar. Eu queria apagar qualquer vestígio da presença deles. Os dias que se seguiram à expulsão dos Almeida foram estranhamente silenciosos. Eu acordava toda manhã esperando algum tipo de retaliação, algum telefonema furioso, alguma tentativa de reentrada na minha propriedade, mas nada aconteceu. O silêncio era absoluto, e isso me incomodava mais do que qualquer confronto. A primeira tarefa que fiz foi trocar todas as fechaduras da casa. Contratei um chaveiro que veio cedo em uma manhã e substituiu todas as fechaduras de segurança. Custou £1000, 250, mas valeu cada centavo. Quando ele terminou o trabalho, eu tinha um novo conjunto de chaves e a certeza de que ninguém poderia entrar sem a minha permissão. Depois veio a instalação do sistema de segurança. Um técnico chegou no dia seguinte e colocou câmeras na entrada principal, no portão e nos fundos da casa. Também instalou sensores de movimento e um alarme conectado diretamente ao meu celular. Se alguém tentasse entrar, eu saberia imediatamente. Todo o sistema custou $250. Era dinheiro do meu fundo de emergência, mas isso era uma emergência. Lucas não ligou durante aqueles primeiros dias. Eu checava meu telefone constantemente, esperando ver o nome dele na tela, mas ele nunca apareceu. Uma parte de mim queria que ele ligasse para que eu pudesse explicar como me sentia. Outra parte de mim sabia que provavelmente era melhor assim. Não havia nada a dizer que não terminasse em outra discussão. Bloqueei o número de Manuela depois que ela me enviou 5 mensagens seguidas me chamando de egoísta, amarga e mamãe. Também bloqueei Lúcia quando ela começou a me enviar mensagens religiosas sobre perdão e caridade. Eu não precisava ser bombardeada com mensagens destinadas a me fazer sentir culpada. Passei meus dias cuidando do sítio. Podei as macieiras, arrumei o jardim, pintei áreas da casa que precisavam de manutenção. Cada atividade era uma forma de recuperar meu espaço, de torná-lo meu novamente. Limpei obsessivamente cada canto por onde os Almeida tinham passado. Eu queria apagar qualquer impressão digital da presença deles. As noites eram mais difíceis. Quando o sol se punha e a casa ficava em silêncio, os pensamentos chegavam sem serem convidados. Eu pensava em Lucas, no menino que ele tinha sido, em como ele me abraçava quando tinha medo, em como ele me dizia que eu era a melhor mãe do mundo, em como tudo isso tinha desaparecido lentamente
até se tornar isto, esta ferida dolorosa que eu não sabia se conseguiria consertar. Às vezes, eu chorava. Sentava na varanda com uma xícara de chá e deixava as lágrimas caírem livremente. Não era apenas tristeza pela perda do meu filho. Era também raiva por tudo o que eu havia sacrificado para chegar até ali. Era frustração por sentir que nada do que eu havia feito tinha sido suficiente. Era medo de encarar o resto da minha vida completamente sozinha. Mas depois de chorar, eu secava as lágrimas e respirava fundo. Eu lembrava a mim mesma que havia tomado a decisão certa, que defender minha dignidade não era egoísmo, que impor limites não era crueldade, que eu merecia respeito, mesmo que viesse do meu próprio filho. Uma semana depois de expulsar os Almeida, recebi uma visita inesperada. Era Sara, minha vizinha que morava no sítio 3 quilômetros adiante na estrada. Ela chegou com uma torta caseira e uma expressão preocupada. Eliana, tenho pensado em você, ela disse quando a convidei para entrar. Eu soube o que aconteceu com seu filho. As pessoas falam muito na cidade. Eu não sabia o que dizer. Eu não queria que toda a região soubesse dos meus problemas familiares, mas também entendia que em cidades pequenas, as notícias viajam rápido. Eu quero que você saiba, Sara continuou, que você fez a coisa certa. Eu já vi muitas mulheres da nossa idade serem pisoteadas pelos próprios filhos, deixando que levem as casas, as economias, a paz delas, e depois elas acabam sem nada. Você foi corajosa em se defender. As palavras dela me atingiram fundo. Corajosa. Ninguém nunca tinha me chamado de corajosa na minha vida inteira. Eu sempre tinha sido a abnegada, a sofredora, a que aguentava tudo sem reclamar, mas corajosa. Essa era uma palavra nova. Obrigada, eu sussurrei, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas novamente. Sara ficou a tarde toda. Conversamos sobre nossas vidas, sobre filhos que crescem e se esquecem de tudo o que se fez por eles, sobre a importância de cuidar de si mesma. Quando ela foi embora ao pôr do sol, eu me senti menos sozinha, menos julgada, menos culpada. Naquela noite, eu dormi melhor do que nas anteriores. Pela primeira vez desde o casamento, eu não acordei assustada no meio da noite. Eu não tive pesadelos com pessoas invadindo minha casa. Eu simplesmente dormi com a tranquilidade de saber que meu lar era verdadeiramente meu novamente. Dias se transformaram em semanas. Eu estabeleci uma nova rotina. Eu levantava cedo, tomava café da manhã na varanda assistindo ao nascer do sol, trabalhava no jardim durante a manhã, descansava nas horas mais quentes do meio-dia e dedicava as tardes à leitura ou a pequenos reparos na casa. Era uma vida simples, mas era minha. Lucas ainda não ligava. O silêncio do meu filho era como uma ferida aberta que não cicatrizava. Mas eu não seria a única a quebrar aquele silêncio. Eu não seria a única a pedir desculpas por defender o que era meu. Se ele quisesse falar comigo, ele sabia onde me encontrar. Uma tarde, enquanto regava as plantas, meu celular tocou com um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas finalmente o fiz. Eliana, é o Dr. Castro. Dr. Castro, que bom falar com o senhor. Estou ligando para informar. Eu preparei todos os documentos que discutimos. Seu testamento está pronto. Também preparei uma procuração para que, em caso de emergência médica, a senhora tenha alguém de confiança que possa tomar decisões por você. Precisamos que a senhora venha assiná-los. Estarei aí amanhã, eu disse, sentindo um peso no estômago. Assinar aqueles documentos significava aceitar oficialmente que minha família havia se fraturado. No dia seguinte, fui de carro para a cidade e assinei todos os papéis. No meu testamento, eu deixei o sítio para uma instituição de caridade que ajudava mulheres mais velhas sem recursos. Se Lucas quisesse algo de mim depois da minha morte, ele não ia conseguir. E a procuração eu dei a Sara, minha vizinha, que havia provado ser mais família em uma semana do que meu próprio filho em anos. Quando saí do escritório do Dr. Castro, me senti estranhamente liberta. Eu havia tomado o controle total da minha vida e do meu futuro.
Ninguém poderia me manipular. Ninguém poderia tirar nada de mim. Eu havia recuperado meu poder. 3 semanas depois de expulsar os Almeida, recebi outro telefonema do Dr. Castro. A voz dele soava satisfeita. Eliana, tenho boas notícias. Eu revisei toda a sua documentação legal e posso confirmar que sua propriedade está completamente protegida. Ninguém pode fazer nenhuma reivindicação sobre ela. Nem seu filho, nem sua nora, nem a família dela. Está tudo legalmente blindado. Senti um alívio enorme ao ouvir aquelas palavras. Obrigada, Dr. Castro. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Há mais uma coisa. Ele continuou. Eu tomei a liberdade de registrar uma ordem de restrição preventiva. Se qualquer um dos Almeida tentar se aproximar da sua propriedade novamente, eles estarão violando uma ordem judicial. Será o suficiente para que sejam presos imediatamente. Isso é necessário? Perguntei, sentindo um pouco de culpa. É uma precaução. A senhora me contratou para proteger seus direitos, e é exatamente isso que estou fazendo. Essas pessoas já demonstraram que não respeitam limites. É melhor estarmos preparados. O senhor está certo. Obrigada por tudo. Desliguei e me sentei na varanda, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Eu estava legalmente protegida, mas emocionalmente eu continuava ferida. A ferida de saber que meu filho havia me traído da forma mais dolorosa possível. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Eu havia encontrado uma paz estranha na minha solidão. Eu acordava quando queria, comia o que tinha vontade, passava as tardes lendo livros que havia comprado na cidade. Minha vida era simples, mas completamente minha. Sara vinha me visitar 2 vezes por semana. Ela trazia comida caseira e ficávamos sentadas na varanda conversando por horas. Ela me contava sobre os próprios problemas com os filhos adultos dela, sobre como eles também esperavam que ela resolvesse todos os problemas financeiros deles sem nunca agradecer por tudo o que ela tinha feito. É a maldição das mães da nossa geração, ela me disse em uma tarde. Nós demos tudo pelos nossos filhos, e agora eles acham que devemos a eles ainda mais. As palavras dela ressoaram com uma verdade dolorosa. Eu havia dado a minha vida inteira por Lucas, mas ele nunca tinha visto isso como um sacrifício. Ele tinha visto como uma obrigação, como algo que eu tinha que fazer sem esperar nada em troca. Um dia, enquanto eu estava na cidade comprando mantimentos, encontrei Bettina, uma antiga colega de trabalho da fábrica onde eu havia trabalhado por anos. Ela me abraçou forte quando me viu. Eliana, quanto tempo? Eu soube o que aconteceu com seu filho. A fábrica inteira está falando disso. Senti vergonha no início, mas Bettina continuou falando antes que eu pudesse responder. Eu quero que você saiba que todas as mulheres que trabalharam com você estão do seu lado. Todas nós achamos que você fez o certo. Na verdade, a sua história inspirou várias de nós. Ela se inclinou. A Cristina finalmente disse não para a filha quando ela queria que ela vendesse a casa para dar o dinheiro. E a Valéria parou de dar dinheiro para o filho que nunca trabalhou um dia na vida. Eu fiquei sem palavras. Eu não tinha pensado que minha situação poderia ter algum impacto em outras pessoas. Mas aparentemente minha decisão de me defender tinha ressoado com outras mulheres que também estavam cansadas de serem pisoteadas pelos próprios filhos. Obrigada por me dizer isso, eu sussurrei, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Você sempre foi forte, Eliana. Bettina disse, apertando minha mão. Só que antes você não sabia. Naquela noite, eu me sentei no meu quarto com o velho diário que eu havia começado a escrever depois que James morreu. Havia páginas e páginas de anotações sobre Lucas, sobre as conquistas dele, os problemas, as alegrias. Tudo girava em torno dele. Minha vida inteira documentada naquelas páginas era sobre ser mãe, mas agora eu comecei a escrever sobre mim, sobre Eliana. Sobre a mulher que havia trabalhado 30 anos para comprar um sítio para si mesma, sobre a mulher que havia defendido seu direito de ter paz na sua própria casa, sobre a mulher que havia dito não quando a vida inteira tinha dito sim. Semanas se transformaram em um mês.
Lucas ainda não ligava. Eu checava meu telefone com menos frequência agora. A dor do silêncio dele ainda estava lá, mas não era tão aguda. Havia se tornado uma dor surda que eu tinha aprendido a carregar. Uma tarde, recebi uma ligação de um número que eu não reconheci. Eu hesitei, mas algo me fez atender. Eliana, aqui é o Cris da Cooperativa de Crédito. Sim, diga. Estou ligando para informar que sua solicitação de empréstimo foi aprovada. Os 25 mil reais que a senhora solicitou para melhorias na propriedade estão disponíveis. A senhora pode vir buscar o cheque quando quiser. Eu tinha solicitado aquele empréstimo 3 semanas antes. Eu queria fazer algumas reformas, instalar painéis solares para diminuir minha conta de luz e construir uma pequena estufa onde eu pudesse cultivar vegetais o ano todo. Eram projetos que eu tinha sonhado por anos, mas nunca tinha tido coragem de começar. Obrigada. Passarei aí amanhã, eu disse, sentindo uma renovada empolgação. No dia seguinte, fui ao banco, peguei o cheque e comecei a planejar as melhorias. Contratei um carpinteiro local para a estufa. Entrei em contato com uma empresa solar. Comprei tinta nova para a parte externa. Cada decisão era minha. Cada gasto era para o meu bem-estar. Cada projeto era para o meu futuro. Os trabalhadores começaram a chegar ao sítio. O carpinteiro trabalhou por 2 semanas construindo a estufa dos meus sonhos. Os técnicos solares instalaram o sistema no telhado. Eu pintei as paredes externas eu mesma com uma cor creme suave que eu sempre gostei. O sítio estava se transformando. Não era mais apenas o lugar onde eu morava. Era o meu projeto, a minha obra-prima, o meu legado para mim mesma. Sara veio uma tarde para ver o progresso e sorriu ao ver tudo o que eu tinha conquistado. Veja o que acontece quando você investe em si mesma, em vez de em pessoas que não te dão valor. Ela estava certa. Por anos, eu havia investido todo o meu dinheiro, tempo e energia em Lucas, e ele havia tomado isso como um direito dele. Mas agora, eu estava investindo em mim. E a diferença era palpável. Eu me sentia viva de uma maneira que eu não sentia há décadas. Uma noite, enquanto admirava a estufa pronta sob o luar, meu celular apitou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Quando abri, vi que era de Manuela. Seu filho está sofrendo por sua causa. Não consigo acreditar no quão cruel você foi com ele e com a minha família. Espero que você consiga viver com essa culpa. Eu li a mensagem 2 vezes. Antes, uma mensagem como aquela teria me destruído. Teria me feito questionar cada decisão que eu havia tomado. Mas agora eu senti apenas uma calma fria. Bloqueei o número sem responder. Eu não precisava me defender. Eu não precisava explicar nada. Minhas ações falavam por si. Eu havia defendido o que era meu. E isso era o suficiente. Naquela noite, eu dormi profundamente, rodeada pelo silêncio tranquilo do meu sítio. Um silêncio que não me assustava mais, mas me confortava. Era o silêncio de uma mulher que finalmente havia encontrado a sua própria voz. 6 meses se passaram desde o casamento de Lucas. 6 meses desde que minha vida havia mudado completamente. Eu estava na feira livre da cidade comprando morangos frescos para fazer geleia quando o vi. Lucas estava do outro lado da barraca, olhando para os tomates com uma expressão distraída. Ele parecia diferente, mais magro, mais pálido. Havia algo na postura dele que denotava exaustão. Nossos olhos se encontraram por um momento. Nenhum de nós se moveu. O tempo pareceu parar entre as barracas de vegetais e o burburinho da feira. Então, ele deu um passo em minha direção. Mãe, ele disse suavemente. Lucas, eu respondi, mantendo a calma, embora meu coração batesse rápido. Podemos conversar? Ele perguntou apontando para um banco ali perto. Eu assenti e caminhamos em silêncio até nos sentarmos. Havia tanta distância entre nós, apesar de estarmos lado a lado. Ele olhou para as mãos. Eu olhei para frente. Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Ele começou finalmente. Manuela e eu estamos com problemas. Muitos problemas.
Os pais dela continuam pressionando para conseguir dinheiro de algum lugar. Ela me pressiona. É tudo sobre dinheiro, propriedades e quem tem o quê. Eu ouvi sem interromper. Não era meu lugar consertar os problemas conjugais dele. Eu percebi uma coisa. Lucas continuou, a voz falhando. Eu nunca valorizei o que você fez por mim. Você trabalhou a vida inteira para me dar oportunidades e eu tomei isso como um direito. Eu nunca te agradeci. Eu nunca te respeitei. E quando você finalmente tinha algo seu, eu tentei tirar de você. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Olhei para ele e vi o menino que ele tinha sido, o jovem que eu havia criado sozinha. Mas eu também vi o homem que havia me traído. Me perdoa, mãe, ele sussurrou. Por favor, me perdoa. Eu fui um filho terrível. Eu não mereço seu perdão, mas estou pedindo assim mesmo. Eu respirei fundo antes de falar. Lucas, o que você fez me machucou mais do que você pode imaginar. Você não tentou apenas tirar a minha casa. Você me desrespeitou. Você me humilhou publicamente. Você me chamou de egoísta por defender o que era meu. Eu sei, ele disse, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sei, e eu me envergonho todos os dias. Mas há algo que você precisa entender. Eu continuei. Eu te perdoo. Não porque o que você fez está certo, mas porque carregar esse ressentimento me faria mais mal do que a você. Eu te perdoo, mas isso não significa que as coisas voltem a ser como eram. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. O que isso significa então? Significa que você tem que reconquistar a minha confiança. Significa que você vai respeitar os meus limites e as minhas decisões. Significa que você nunca mais vai tentar me manipular ou me pressionar para fazer algo que eu não queira fazer. E significa que a sua relação com Manuela e a família dela é um problema seu, não meu. Lucas assentiu lentamente. Eu entendo. Eu prometo, mãe. Eu vou ser melhor. Eu vou ser o filho que eu sempre devia ter sido. Não me faça promessas, filho. Me mostre com ações. Ficamos mais alguns minutos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável agora. Era um silêncio de compreensão, de aceitação, de um novo começo que teria que ser construído com paciência. Como você está? Ele perguntou finalmente. Como está o sítio? Está lindo. Eu respondi com um pequeno sorriso. Fiz muitas melhorias, instalei painéis solares e construí uma estufa. Agora eu cultivo meus próprios vegetais o ano todo. Eu gostaria de ver um dia, ele disse timidamente. Se eu permitir, um dia, eu respondi. Quando ambos estivermos prontos. Nos despedimos com um abraço breve. Não era o abraço caloroso de antes, mas era um começo. Eu o observei se afastar pela multidão da feira e senti uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza por tudo o que tínhamos perdido. Esperança de que, talvez com o tempo e o esforço, pudéssemos construir algo novo. Voltei para o sítio ao meio-dia. O sol brilhava nos painéis solares. A estufa estava cheia de plantas verdes e saudáveis. As paredes recém-pintadas da casa pareciam bonitas sob a luz clara. Este era o meu lar, o meu santuário, a minha conquista. Sentei-me na varanda com uma xícara de café e olhei para o horizonte. A vida me havia ensinado lições difíceis nestes últimos meses. Tinha me ensinado que amor próprio não é egoísmo, que impor limites não é crueldade, que defender o que é seu não faz de você uma pessoa ruim. Tinha me ensinado também que nunca é tarde para tomar o controle da sua própria vida, que aos 64 anos, você ainda pode ser corajosa, que você ainda pode se reinventar, que você ainda pode escolher a sua própria felicidade. Sara chegou naquela tarde, como sempre fazia às quintas-feiras. Ela trouxe pão fresco e nos sentamos juntas na varanda. Eu contei a ela sobre meu encontro com Lucas. Ela ouviu atentamente e depois sorriu. Você fez o certo, ela me disse. Você deu a ele uma chance, mas não presenteou sua confiança. Ele tem que conquistar isso. É isso mesmo, eu respondi, sentindo paz no meu coração. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu,
Eu caminhei pelo meu sítio. Toquei as árvores que eu havia plantado. Cheirei as flores que eu havia cultivado. Entrei na estufa e chequei minhas plantas. Tudo isso era meu. Eu havia construído com meu trabalho, com meu sacrifício, com a minha determinação. Fiquei parada no meio do jardim e respirei o ar fresco da noite. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti completamente livre. Livre das expectativas que eu não podia cumprir. Livre dos sacrifícios que ninguém valorizava. Livre de ser quem os outros queriam que eu fosse. Agora, eu era simplesmente Eliana, uma mulher de 64 anos que havia aprendido a se defender. Uma mulher que havia recuperado sua dignidade. Uma mulher que havia encontrado a sua própria voz e nunca mais permitiria que alguém a silenciasse. O futuro era incerto. Eu não sabia se Lucas realmente mudaria. Eu não sabia se a nossa relação se repararia totalmente. Eu não sabia o que me esperava nos próximos anos. Mas o que eu sabia era isto. Meu sítio era meu. Minha vida era minha. Minhas decisões eram minhas. E ninguém, absolutamente ninguém, ia tirar isso de mim novamente. Entrei na casa, tranquei a porta e acendi as luzes. Tudo estava no seu lugar. Tudo estava exatamente como eu queria. Esta era a minha casa. Este era o meu lar. Este era o meu santuário. E eu estava em paz. Finalmente, depois de uma vida inteira de dar, de sacrificar, de colocar os outros em primeiro lugar, eu estava vivendo para mim. E esse sentimento era mais poderoso, mais libertador, mais satisfatório do que qualquer coisa que eu tinha experimentado antes. Fui para a cama naquela noite com um sorriso no rosto. Amanhã seria outro dia no meu sítio, outro dia da minha vida, outro dia de ser completa e genuinamente livre. E isso era mais do que suficiente.